Olá, seja bem-vindo ao último episódio desta nossa série Como a Esquerda Tomou Conta do Brasil. Eu sou o Thiago Albrecht e quero convidar você a curtir, compartilhar, porque nós precisamos entender como a esquerda chegou lá novamente para podermos tirá-los de lá de uma vez por todas. E principalmente neste episódio. Vem que você vai gostar. Tem problema ser de direita? Quais as alternativas que temos para o nosso país? A esquerda se infiltrou nas universidades, nas belas artes, na imprensa e criou uma narrativa de fascista, de que ser de direita é ser totalitarista, que não gosta de pobre. Mas a verdade é que ser de direita é sim possível. E eu vou te mostrar nesse episódio ao menos duas alternativas, dois pensamentos de direita que tanto gostam dos mais humildes para tirá-los da pobreza, como gostam da liberdade para a pessoa ser quem ela quiser e não ser quem ela não quer. Você sabia que as ideias de liberdade, separação de poderes, direitos humanos, Estado democrático de direito e muitas outras ideias vieram justamente do pensamento da direita? O liberalismo. Hoje, parece normal ter seus direitos individuais protegidos, incluindo as liberdades de expressão e religiosa. Mas não foi uma prática que sempre existiu. Nossa sociedade foi construída por várias mãos. No entanto, muitos dos autores responsáveis por essa construção são pouco ou quase nada explorados nas universidades. Entendeu por que um dos episódios dessa série versou justamente sobre a esquerda se infiltrando nas universidades, na imprensa e nas belas artes? O Estado de Direito, onde todos são iguais perante a lei, ou pelo menos deveriam ser, foi elaborado por este cidadão, o pai do liberalismo, chamado John Locke. Locke, inclusive, é trabalhado nas universidades, mas não colocam esse feito na conta dele e do liberalismo. A separação de poderes, hoje tão falada no Brasil, não surgiu do nada. Foi o Barão de Montesquieu, um dos grandes liberais da história, que deu luz a essa teoria. A separação e equilíbrio, mas independência entre judiciário, executivo, também legislativo, vem justamente das teorias de Montesquieu. O capitalismo, que fez a sociedade prosperar como nunca nos últimos 200 anos, teve suas ideias fundadoras nas ideias de direito. Em 1976, Milton Friedman ganhou um prêmio Nobel ao mostrar os benefícios históricos da liberdade e geração de riqueza. Mas isso nunca te contaram, que um capitalista ganhou um prêmio Nobel de Economia por promover a prosperidade baseada na liberdade. Vejamos esses gráficos da Heritage Foundation, que mostra com dados científicos o impacto dessas ideias. Países com maior liberdade econômica possuem maior geração de riqueza. Isso impacta no padrão de vida da população, que é elevado por essa prosperidade. A prosperidade, advinda da liberdade econômica, aumenta diretamente o Índice de Desenvolvimento Humano de uma população, o famoso IDH. E como efeito principal, torna-se o grande remédio contra a pobreza. Vale lembrar ainda que países com maior liberdade econômica possuem melhor índice de democracia, melhor progresso social e instituições de Estado mais estáveis. Em resumo, como dizia Milton Friedman, mais liberdade econômica significa mais liberdade política. Além da liberdade econômica, outra liberdade muito importante é a liberdade religiosa. Se você tem liberdade de crença, que é o ato mais íntimo do indivíduo, também terá liberdade para opinar sobre diversas outras questões. O ser humano é um ser religioso muito antes da formação política dos Estados. A Declaração dos Direitos Humanos da ONU prevê a liberdade religiosa como um pilar central do ser humano.
Mas aí eu pergunto, e deixo essa pergunta para reflexão, por que a Agenda 2030 da ONU não fala sobre liberdade religiosa, quando só de cristãos, mais de 300 milhões de cristãos hoje são perseguidos por causa da sua crença? O conservadorismo. Dentro do pensamento de direita existe também o conservadorismo. Em suas ideias, temos principalmente a prudência, o ceticismo político, a desconfiança de salvadores da pátria, desconfiança quanto a um Estado inchado, grande e intrusivo na vida das pessoas. O conservadorismo, em essência, acredita que a responsabilidade individual é o grande motor da sociedade. Na história, temos um exemplo bem simbólico dessa corrente política. A Revolução Americana e a Revolução Francesa buscavam a liberdade e a igualdade. Mas enquanto a Revolução Francesa terminou em banho de sangue, a Revolução Americana realizou a primeira Constituição do mundo e deixou um sólido sistema de governo, limitado, com liberdade, oportunidade e prosperidade. Essa diferença se deu principalmente pela prudência e pela valorização da liberdade individual em suas ações. São as ideias de defesa da vida, valorização do trabalho, valorização da liberdade individual, proteção da propriedade privada, dentre outros, que nos trouxeram até aqui como sociedade ocidental, com valores judaico-cristãos e com respeito à opinião divergente. Ainda temos muitos desafios e isso é inegável, mas a verdade é que o padrão de vida da grande maioria das pessoas é muito superior ao de reis e de elites antigas, onde muitas vezes apenas eles detinham o suficiente para necessidades básicas. As pessoas foram sendo acostumadas a usufruir dos frutos da liberdade e do capitalismo, que são dois pontos fulcrais, centrais dos pensamentos de direita. Essas conquistas se tornaram o status quo e, por isso, é tão fácil criticar. Mas todas elas foram conquistadas ao preço do sangue e da liberdade de muitos que lutaram por essas ideias. Basta você olhar para a Segunda Guerra Mundial, onde o Ocidente teve que lutar arduamente, derramando o sangue de milhares e milhares de soldados, para que o totalitarismo fosse vencido. Num primeiro momento contra o nazismo, e mais tarde na Guerra Fria, o totalitarismo comunista fosse derrotado. Por isso, para encerrar esse episódio, fique atento, fique atenta a maior mentira que a esquerda conta nos dias de hoje, que é ser fascista quem defende Estado limitado, liberdade individual, defesa da vida contra o aborto e defesa da propriedade privada. E é por isso que eu, Thiago Albrecht, CPF, não tenho vergonha de dizer que sou de direita e que busco congregar valores liberais e conservadores. Afinal de contas, dentro da liberdade individual de cada um, você não precisa estar dentro de uma caixinha que te coloca. Você precisa sim ter o seu posicionamento firme, e nós da direita o temos. Mas você é livre para comungar de valores conservadores e de valores liberais. E juntos seguirmos defendendo a sociedade ocidental que os nossos pais e antepassados nos legaram, para que a gente possa legar também para os nossos filhos. Assim encerramos essa nossa primeira série, Como a Esquerda Tomou Conta do Brasil. Para nós tomarmos de volta o nosso país e propagarmos os valores da liberdade, do indivíduo, do respeito às instituições, da defesa da vida, da democracia, da propriedade privada, espalhe esses nossos episódios, fale da nossa série, divulgue os nossos capítulos. Nossa vida poderia ser muito melhor se o Brasil não tivesse atrasado o seu desenvolvimento, escolhendo o caminho das ideias ultrapassadas de Lula. É hora de mostrarmos como verdadeiramente funciona a esquerda e o que realmente a direita defende. É hora, mais do que tudo, de não termos vergonha
de dizer a verdade. E este é um ano de eleições municipais. Aí na sua cidade, na minha cidade, os quase 6.000 municípios que tem o Brasil. Por isso é importante que você se engaje. É importante que você não tenha medo nem vergonha de dizer o que você pensa, de dizer aquilo que eu e você acreditamos como sendo melhor, como sendo a verdade para a nossa sociedade. Conto contigo. Aí na sua cidade, aí aonde você vive, aonde você convive, com quem você conversa, o Brasil livre e próspero de que a gente tanto necessita e que a gente tanto almeja, depende de mim, depende de você, depende do nosso engajamento. E que num futuro não tão distante, essas ideias de liberdade, de responsabilidade, de prudência, de defesa da vida, de capitalismo, de livre mercado, de um mercado com valores, que tudo isso seja o Brasil de fato e o Brasil da realidade. A gente vai viver para ver esse momento. Depende de ti, depende de mim. E que Deus nos abençoe.